Es que me gusta mucho orar antes de todo. Aquellas son cristianas, no cristianas, católicas, budistas, espíritas, no sé cuál religión o sin religión, solamente creyendo en Dios, saben el poder de Dios, saben lo que Él puede hacer, ¿no? Entonces, el mayor regalo que podemos regalar es la oración. Entonces, en este ratito, te invito a cerrar tus ojos ahí donde estás para que podamos bendecir tu noche con una oración. Amén, amén. Cuento con todas ustedes, mujeres maravillosas, para hacernos juntas esta oración. Espíritu Santo, Padre, Hijo, te invito en ese momento que puedas ir de encuentro a estas mujeres que me escuchan. Yo sé, Señor Jesús, que muchas de nosotras pasamos días difíciles. Sonreímos para muchos, pero nuestro corazón está triste. Nuestro corazón está dolido. Por muchas de las veces nuestro corazón está dilacerado, Señor, sin saber qué hacer. Esperando el apoyo de las personas al cual deberían nos apoyar y muchas de las veces no nos apoyan. Y son días difíciles, son días que parece que no van a acabar, días interminables, como decimos. Pero, Señor Jesús, en ese momento te invito que tú puedas ir de encuentro a estas mujeres que pasan por tantas luchas, por tantas pruebas, por tantas situaciones, por tantos desgastes del día a día o falta de apoyo que ellas necesitan. Señor, te invito en este momento que tú puedas tocarlas, bendecirlas y también, Señor, a mi vida y a esta programación, Señor. Bendícenos, Señor, a nosotras. Sé que es difícil pasar los día a días, pero contigo lo lograremos si podemos. Gracias por esta oportunidad de estar con mis hermanas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, 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 amén. Ahora sí, ¿estás ahí conmigo? ¿Están todas ahí? Seguiremos nomás la transmisión de hoy. Fernández Zoni está durmiendo. Podría ser hombre, no, solo podría ser hombre. Hermano, despertar nomás, hermano. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya no se hace más hombres como antes, ¿no? Ay, bienvenidos a todos ustedes que están escuchando esta programación maravillosa. Jolly nos dice, hola, buenas noches, Cholita Milena, saludos. ¿Qué tal, Jolly? Dios les bendiga muchísimo. Erika Hidalgo nos dice, hola Pastora Milena, muy buenas noches, saludos desde Carapicuíba. Saludos para usted y para todas las hermosas mujeres que están asistiendo a la live. Y no te olvides, compartilha este video, no cuesta mucho, es rapidito. Compartir el video este ratito para que muchas otras mujeres puedan estar llegando a esta transmisión y también a nuestra página, esta nueva página Cholita Milena. Ya les invito a todas las mujeres maravillosas para estar conmigo en esa tarde, en esa noche maravillosa. Estaba tan acostumbrada con tarde que ya era. Bienvenidas mis amigas, a todos que nos escuchan desde Bolivia, bienvenida. A todas las mujeres que nos escuchan desde Argentina, desde Santiago del Chile, desde Perú. Y a todos los que nos escuchan, las maravillosas que nos escuchan desde acá, de São Paulo, Brasil y de todo Brasil. Muy buenas noches, Pastora Milena, dice Chambi Alarcón. Champón, iba a decir Enrique. Saludos, hermano Enrique. Saludos a tu esposito. Aquí nos dice Santiago Lupe, buenas noches, pastora, que tenga un buen programa, bendiciones. Gracias, Santi, que Dios te bendiga mucho, nos ayude compartiendo. Juana Machaca nos dice, hola pastora, ¿cómo estás? Bendiciones, saludos, Juanita. Mabel Flores nos dice, buenas noches, pastora Milena, saludos para usted y para las mujeres de la live, bendiciones. Hermana, ¿fuiste la que ganaste la canasta? Bienvenida, querida hermana Mabel, que Dios te bendiga mucho. Albina
Mayrana Solís nos dice buenas noches, hermana Milena. Dios lo bendiga. Amén. Claudia Cala Churata, mira quién llegó, hermana, hasta que en fin. Pensé que me iba a abandonar, hermana Claudia. Yo más bien que hablaba bien de ti. Los que son maltratados por el pastor les gusta quedar con el pastor, ¿no? El Moisésinho terribles, hermanos. Ahorita estaba aquí en la live, me estaba ya haciendo sacar cabellos blancos. Hortensia Mónica Carita nos dice buenas noches, pastora Milena, bendiciones. Elana Luchtaparo, algo así. Nos dice, hola pastora, bendiciones y saludos, muchas buenas noches. Bienvenidas a todas las mujeres que nos escuchan desde distintos barrios, países, que Dios las bendiga mucho. Venimos con nuestra transmisión maravillosa. Abigail Imachi nos dice, buenas noches, pastora Milena, les saludamos desde Guarulhos, la oficina Los Chatitos. Bienvenidos. Zilda Parrina nos dice, hola pastora, buenas noches, bendiciones pastorita, nos dice Eva Pérez. Lilian Balboa nos dice, saludos a todas las mujeres poderosas, gracias. Venimos con más, no te olvides de compartir esta publicación, ya, no te olvides. Y también puedes estar dando el me gustinha, comentando aquí abajito que estaremos leyendo algunos comentarios en esa noche. Buenas noches, nos dice Zulma Vázquez, saludos. Cristian nos dice, hola pastora Milena, buenas noches, ¿cómo está usted? Pastora Milena, no soy mujer, pero me gusta escuchar su live. Bienvenida, hermano Cristian, no te vayas, sigue nomás. Lizeth Fernández nos dice, buenas noches, pastora Milena, llegué, no me perderé ninguna live, pastora, aquí también habrá fichitas, yo quiero ser una fichita de esta live, mujeres con la pastora Milena. Y yo, aquí no, ustedes son mis amigas, no hay fichitas, son todas amigas. El pastor Moy fichitas tiene, ¿no ve? Aquí ustedes son mis amigas. Alice Martínez nos dice, buenas noches, pastora, saludos. Rosy Mónica nos dice, hola, ya llegué, bienvenida. Fezano Zous nos dice, buenas noches, pastora, salud desde La Paz. Norma Quito nos manda mensajito diciendo, buenas noches, pastora, Dios la bendiga, salud desde Buenos Aires, Argentina. Sandra Zulca nos dice, hola pastora, buenas noches, salud desde Perú, bienvenida. Zami Estrada Zodres nos dice, hola, buenas noches, Chulupita, salud desde Buenos Aires, la mayoría de Buenos Aires. Ya en breve llegaré a Buenos Aires, Argentina, para compartir un asado con ustedes. Chayatos mensajitos, ¿no? Jorge Junior nos dice, hola, muy buenas noches, pastorita Milena, llegué, saludos cordiales, bendiciones. Zubén Gutiérrez nos dice, hola, buenas noches, pastora Milena, bendiciones, ¿qué tal, Zubén? ¿Cómo estás? Bienvenido. María Esther Toses Coria nos dice, buenas noches, pastora. Laura nos manda mensajito. Zulma Lisset Cuenca nos manda, muy buenas noches, pastora Milena, saludos desde Argentina, me alegra escucharte, me siento relajada, gracias. Bueno, muy bienvenidas a todas las mujeres. Aquí está la Giovanna Encinas. Ahorita le iba a preguntar a su marido, ¿dónde está? Hermana Giovanna Encinas nos dice, hola, pastora Milena, buenas noches, ¿qué tal, hermana? Muy buenas noches, pastora. Muy buenas noches, Cholita Milena, saludos desde Limoeiro, Magaliang Montalvo, ¿qué tal, Magui? Estamos recibiendo altos mensajitos, nos dice JSM Luis, nos manda, buenas noches, pastor Milena, es un orgullo para los bolivianos que usted es la estrelita. ¿Cómo así, hermano? Hipólito Aroquipa nos dice, buenas noches, pastor Milena, saludos desde Guarulhos, bendiciones, es un programa lleno de bendición, gracias. Yamelia Alexandra nos dice, paz de Dios, pastora, ¿cómo estás? Mi hermano Fabio está conmigo escuchando el programa. Saludos al hermano Fabio. Saludos a la Yamelia, a toda su familia, princesa, que Dios te bendiga mucho. Gracias a ustedes por todos los mensajitos que nos mandan, ya, gracias a todas las mujeres que nos mandaron mensajito. Y hoy daqui a poquito vengo con más novedades en esa programación, hoy día diferente, ¿ya? Y daqui a poquito van a saber, ¿ya? Cuento con todas ustedes para ayudarme hoy día compartiendo este video
Con los hombres también, porque los hombres tienen sus amigas, tienen sus novias, tienen su esposa, tienen hermanas, tienen mamás y pueden ayudarme ahí compartiendo el video para llegar a más mujeres. Entonces te invito en este exato. Un ratito les daré un minutinho para compartir el video y ayudarme en esa noche maravillosa y preciosa. Eso es, bienvenidas, ya dieron el me gusta, han compartido. Hoy día tenemos la presencia de alguien muy legal. Hoy día para todas las mujeres he traído aquí una psicóloga, no se escucha, pastor, están diciendo, no se escucha, está silencio. El pastor Moisés está distrayendo. Hoy día tengo una psicóloga aquí conmigo, una mujer psicóloga, ella trata un poco trata ya casos de mujeres con varias situaciones que pasan. Psicóloga, ella es psicóloga en el SUS también, y es formada en la área en 2 universidades. Es una persona muy bien instruida y hoy día estaré trayendo ella aquí para hablar un poquito con las mujeres. Ella es brasileña, habla portugués y cualquier cosa estaré traduciendo un poco de lo que ella habla, pero ella entiende muy bien el español, el castellano, porque ella ya viajó para Paraguay, para Argentina, ya viajó para otros países. Es una mujer viajada, Hoy día he traído ella aquí para poder dar un poco del contenido psicológico para todas las mujeres. Puede hoy día hacer preguntas para ella, de que a poquito estaremos abriendo la parte de preguntas. Yo haré preguntas de mi parte, para ella, y ustedes también pueden estar haciendo preguntas como mujeres para ella, Y como ese programa es para mujeres, direccionado para mujeres, entonces las mujeres tendrán libre acceso a ella en ese momento y hasta después pueden consultarse con ella. Ella, como hace consultoría por el SUS, creo que ya puede ir directo a su consultorio de ella. De aquí a poquito ella estará entrando. Mientras tanto estaré leyendo algunos mensajitos mientras ella se prepara, Entonces ella de aquí a poquito estará entrando aquí en vivo. Incluso el día 21 de este mes de octubre, el día 21 de octubre tenemos una palestra para mujeres. Será con una doctora, ella es doctora también. Tendrá una doctora médica, ¿no? del cuidado con el cuerpo de la mujer. Tendrá ella de psicóloga, y yo hablando de la parte espiritual. Serán alma, cuerpo y espíritu. El día 21 espero a todas las mujeres aquí en la iglesia gratuitamente las consultorías para todos ustedes. Y en el día de hoy le he traído a ella para hablar un poquitito con ustedes de la parte psicológica de la mujer, que es una parte que por muchas de las veces afecta en todo lo que la mujer va a vivir, no solamente en el presente, como también en el futuro. Entonces, ayúdame a compartir que hoy día, de aquí a poquito vendré con ella a más ratito. Ya leeré aquí los comentarios que nos dicen. Zosa López Cho, que nos dice: muy buenas noches, Pastora Milena, Dios me lo bendiga, saludos desde La Paz, Bolivia, bienvenida.
Hermano Sabino Marcelo nos dice: hola, muy buenas noches, hermana Milena, saludos desde aquí, saludos, ¿cómo estás, querido hermano? Maita Beatriz nos dice: hola, llevar a la psicóloga para el Moisés, él lo necesita. No es normal que siempre está hablando mal de las mujeres, concordo, hermano. Y mira, hermanas, no es mi culpa, ya dejando claro que no es mi culpa. Creo que creció así nomás el Moy, nació así nomás, bien contra las mujeres. Ya sé quién es, están diciendo. No conoces, hermana, no conoces. Es una amiga mía, cercana mía, una amiga. No es una persona que conocen ustedes, ¿ya? Hoy día van a conocerla. Muy buenas noches, Cholita Milena. No sé si le pasa cuando ves a una persona y de la nada te transmite energía negativa. Me pasa a mí. Pero en su live me da una paz. Ay, gracias, hermana querida. Que Dios te bendiga mucho. Yo me alegro que te dé paz esta live. Es una alegría. Muy buenas noches, pastorita Maribel Inturías. Bienvenida. El paseo ya no tiene remedio, están diciendo. Ya no hay vuelta, ¿no? Del Moy. Vilma nos dice: hola, pastorita Milena, muy buenas noches. Shambi Enzique, hermano Enzique Alarcón, nos dice: buenas noches, pastora Milena, aquí estamos con los fieles del programa Bendiciones. Hola, pecadoras, bromitas, saludos, hermosas mujeres. Willy Vidal. ¿Qué tal, Willy? Llegó otro pecador aquí. Cholita, nada, Cholita. ¿Cómo así, hermano? ¿Cómo así? Pensé que era su lado femenino del pastor. Nada, pues. Es la pastora Luciana. No es la pastora Luciana. Pastora Luciana no es psicóloga. Es psicóloga de niños, no es psicóloga de niños. Mi amiga aquí es psicóloga ya especializada en personas adultas, ¿no? Entonces ella ya hace la parte del cuidado con la mente adulta ya, ¿no? Hola, pastora Milena, muy buenas noches. Bienvenida, hermana Dalva. Vilma nos dice: muy buenas noches, pastora hermosa, bendiciones. Laura Calizaya nos dice: pastorita, su programa es buenísimo, gracias. Buenas noches, pastora, por fin alguien pensó en nosotras. Gracias por pensar en nosotras. Saludos, gracias, hermana Inés. El pastor Moisés Velasco es un caso perdido. Tiro al aire, ustedes dicen, ¿no? Angélica Cali nos dice: buenas noches, pastora, bendiciones, saludos a todas las mujeres. La mujer es poderosa y tiene ella la fuerza para superar cualquier obstáculo que le depare el futuro. Esa fuerza viene de nuestro Dios. Sí, a mí también me pasa, están diciendo. Pastora Milena, muy buenas noches, llegué, bienvenidos. Bueno, muy bienvenidos a todas las mujeres, ¿ya? Una cuestión: mi amiga no va a conseguir salir bien a la cámara porque una de nuestras cámaras aquí dio problema. Yo voy a estar mirando aquí, pero dio problema una de nuestras cámaras. A ver. Ay, ya volvió. Qué bien, Dios es bueno, ¿no? Ya volvió una cámara aquí. Yo voy a habilitar una cámara para ella, una para mí, ¿ya? No tengas miedo, amiga. Ella por primera vez está hablando así en vivo. Ella habla más con sus personas que ella trabaja. Ella es estruturada ya, ¿no? Tiene su trabajo, ya fue gerente de empresas. Daqui a poquito vengo, un minutinho, ahí quédate nomás. Ahí quédate, no tenemos propagandas, entonces espera ahí nomás. Que ya vengo un ratito, voy a solo habilitar su cámara de ella. Un minutinho, hermanos.
volvimos. Mi cámara se trabó de nuevo. Mira en mi cara. Bien chistosa mi cara. Volvimos. Ya estamos ahí, ya estamos de vuelta. No te vayas. Nos ayude compartiendo el video. Nos ayude aquí compartiendo el video, ¿ya? Venimos con lo que es, gracias a todas ustedes mujeres maravillosas que nos están ahí acompañando, venimos con un momento de preguntas sobre la cuestión psicológica de la mujer. Antes de todo, quisiera presentar mi amiga, ¿ya? Su nombre es Beatriz, ¿ya? Esa mi amiga es alguien muy importante para mi vida. Yo la conozco desde muchos años. Ella es formada ahora en psicología, es formada en recursos humanos, va para su posgrado en psicología también. Ella trabaja en la noche en un hospital en el SUS, ¿no? Atendimiento en el SUS para especialidades para personas adultas, ¿ya? Y ella también trabaja en una empresa, aparte de eso trabaja en una universidad. Entonces, en ese ratito quisiera presentar, a ver si el micrófono está legal. Creo que está una bolita, está una bulla. Aquí lo hurgas abajito, amiga. A ver. Creo que está un poquito mal. Boa noite. Venimos ahí con mi amiga, su nombre es Beatriz. Ahorita, ahí un poquinho se mexe aí, por favor, aí embaixo. Isso. Aí conecta bem. Isso, listo. Venimos ahorita. Su nombre es Beatriz Daros, ¿ya? De Luca. Ella es psicóloga formada y formada en recursos humanos. Bienvenida, Bia, ya estás en vivo. Olá, gracias, hermanos. Boa noite. Buenas noches, ¿todo bien? Tudo bem, e vocês? Também. Puedes hablar en portugués y yo hablo en castellano, ¿puede ser? Pode, claro. Ahí cuidado para no hurgar el cable, sino se va a hacer un ruido de nuevo. Ahí lo puedes aproximar el micrófono, por favor, gracias. Bienvenida a la programación. ¿Nos puedes decir tu nombre? Meu nome é Beatriz Daros de Luca. Ok. Tu formação, nos dices, por favor? Sou formada em recursos humanos, tenho uma segunda graduação em psicologia e uma pós em psicologia organizacional. Hoje, atualmente, eu trabalho no SUS no período da noite. E durante o dia eu trabalho em RH como gerente geral de RH. Uau, que super! Então, tienes duas profissões, não? Você tem duas profissões. Sim. Bienvenida a la programación. Gracias. Es un gusto tenerte acá, ¿ya? Hoy día te lo voy a hacer, si no entiendes puedes preguntarme, sí. ¿Ya? Pero hoy día te lo voy a hacer algunas preguntas sobre la cuestión psicológica de la mujer, la cuestión psicológica. Y ahí me gustaría que respondas. Primeramente, preguntarte, tú trataste ya casos de mujeres maduras, adolescentes, jóvenes, ¿sí? Sim. Todos los tres os casos. tipos. Exato. Qué bien. Bastante mujeres van a tu consultório? Muitas mulheres. Muitas Todos mulheres. os tipos de mulheres que têm algum caso psicológico diferente. Entendido, perfecto. Una de las cuestiones más frecuentes para que yo ya he notado en la cuestión femenina sería el acúmulo de preocupaciones. Sim. Ese acúmulo de preocupaciones generan enfermedades como la depresión, la ansiedad. Cuando ellas van a tu consultorio, ¿cómo sería un punto para que ellas ayuden a salir de esas preocupaciones, su mente salir de esas preocupaciones? ¿Cómo, como psicóloga, tú dirías a estas mujeres cómo organizar esas preocupaciones? Ok. A mulher, ela tem por principal, na verdade, né, o acúmulo de funções, onde ela junta, já é natural dela, na verdade, né? Diferente do homem, a mulher, ela tem um cuidado especial, seja na casa, na família, no serviço, com os filhos. Então, esse acúmulo de responsabilidade já faz parte do corpo da mulher, né? Ela precisa abraçar, ela sente a necessidade de abraçar o mundo. Só que a partir do momento que ela sente essa necessidade de abraço, ela precisa saber dividir esse abraço, seja no trabalho. Então, permitir que o ponto principal daquilo que você se dedica dentro do trabalho seja voltado só para o trabalho,
Dentro de casa, somente dentro de casa. Como esposa, somente como esposa. E da mesma forma, somente com os filhos. São caixas diferentes que a mulher ela precisa saber diferenciar e em cada ambiente não levar as preocupações junto com ela. Ou seja, seria a mulher, solo para hacer una traducción, no para algunas que no están entendiendo, la mujer, ella debería saber diferenciar, ¿no? Y separar cada preocupación para un momento. O sea, hacer una gestión de tiempo. Isso. Por ejemplo, ese tiempo sería dedicado a esa preocupación. Esse outro tempo a essa preocupação. Exato, são caixas, né? A gente fala que dentro da mente da mulher existe mais de 10 caixas. Enquanto o homem ele utiliza uma caixinha só, a mulher tem várias. Entendo. Então, a mulher ela tem costume de abrir todas essas caixas juntos e as preocupações começam a vir. É onde acumula as doenças, porque ela não consegue fechar uma em cada ambiente, em cada momento. Entendido. Então, a mulher tendo essas mais de 10 cajas, ¿no? em sua mente, ela teria que saber gerenciar. Porque, por exemplo, o homem quando utiliza solo uma caja, aí nomás se queda, não? Sim. Para entrar em outro assunto, tem que cesar esta caja. Sim. Recién entrar em outro assunto. Exato. Seria, não é? Exato. Então, a melhor maneira de lidar com o dia a dia, em questão de las preocupações, seria a mulher saber diferenciar, não, as preocupações, não solamente poner todo en ella e aí se olvidar que também ela necessita cuidar-se. Que ahorita vem um ponto importante, que é em todo esse tempo como psicóloga, quais seriam os pontos de la mulher que notas que são as maiores dificuldades que ela vive psicologicamente? A mulher, ela acumula muitas variadas que levam a preocupações. Eu acredito que dentro de casa é o principal, com os filhos. A mulher, quando ela é mãe, ela tem uma preocupação dobrada, além de esposa, né? Sim. Então, a preocupação como mãe, ela é maior, porque ela entende que ela precisa se dedicar ao filho. Então, tudo aquilo que foge daquilo que ela planeja com o filho, leva ela a ter uma preocupação maior, um sentimento mais aflorado, que faz com que a mulher, ela adquira ansiedade, porque às vezes os filhos, eles dão um certo trabalhinho. Sim. E a mulher, ela se sente ansiosa. Então, eu acredito que uma das maiores apresentações de mulheres dentro hoje de consultórios são a preocupação com a família. Então, uma das maiores causas para suas idas ao consultório seria a família. Eu, por exemplo, te vou contar que tenho um bebê em minha casa. Ele tem já 33 anos, esse bebê, te cuento. Já me estavam dizendo que ele vai a donde tu consultório para se tratar. Sim. Eles estavam dizendo, não? Pero eu vejo, não? Assim, mirando como esposa, eu não tenho filhos todavia, que seriam filhos, não? Sim. Eu não tenho filhos todavia. E eu vejo a responsabilidade grandiosa que é ter um filho. E como uma mulher, ele acaba às vezes deixando de cuidar-se a si mesma, anulando-se por seus filhos. Sim. E aí depois vem uma parte que muitos se decepcionam, porque seus filhos quando crescem não correspondem, não? Sim. E entrando nesse assunto, eu queria hacerte uma pergunta. Há mulheres maiores, ou seja, maiores de idade, pessoas já mais de idade, que vão a tu consultório? Vão. Sim? Sim. E quais seriam as causas dessas mulheres, assim? Principalmente a família. Pero seria uma delas, seria que elas se quedam solas, não? Muitas se quedam solas. Olha, a maior preocupação da mulher depois que ela fica mais velha é a preocupação de ficar sozinha. Sim. Quando os filhos já cresceram, que aquele convívio que ele tem com a família, a preocupação, ela deixa de ter porque os filhos casaram, os filhos foram embora, os filhos estão namorando. Sim. Então, a mulher, ela sente essa necessidade de sempre estar perto da família. Sim. E quando elas ficam mais velhas, só vai ter ela e o esposo dentro de casa, né? Que é o costume. E os netos futuramente, daqueles que vão adquirir. Só que
esse distanciamento dos filhos, eles causam com que a mulher vá atrás de um psicólogo. Por quê? Porque ela se sente sem o poder de estar ali junto com os filhos, ninho, cuidando, no sim. ninho dela, no ninho de Sim. cuidado. Então, geralmente, quando as mulheres começam a ficar mais velhas, elas criam uma preocupação de... Cadê o pessoal que eu cuidava? Cadê a preocupação Sim. que eu tinha? E a solidão, ela começa a vir, é onde gera a depressão, a ansiedade, haja visto pela quantidade de pessoas que começam a se afastar para seguirem os seus caminhos, né? Sim, entendiendo ese punto, solo para repasar a las mujeres acá que me escuchan, sería básicamente que la mujer, ella, digamos, tuvo su primer hijo con 19 años, y ya tiene sus 4 hijos, digamos así. Yo pongo el ejemplo de mi mamá. Ella tuvo su primer hijo con 18 años, que era mi hermano. Y tuvo a nosotros 4 hijos más uno que se falleció. Mi mamá, ella prácticamente, yo no he visto a mi mamá nos decir un día, voy a quedarme una semana fuera porque me voy a cuidar. Nunca he visto eso. O sea que pasaronse años de nuestra vida viendo a mi mamá solo vivir por nosotros. Exato. Y ahí nosotros nos fuimos creciendo, casándonos. Y mi mamá se fue viviendo solita. Y ahí, hoy en día ella tiene la Gaby, pero la Gaby había ido a viajar. Mi mamá fue donde mí para buscarme de nuevo. Y yo le he dicho, mami, ahora soy casada, con todo cariño, respeto. Te voy a cuidar, pero yo tengo mis responsabilidades, mami. No puedo estar contigo todo el tiempo. Pero yo he observado en mi mamá que ella vivió tanto tiempo por nosotros que ella ya no sabe qué es vivir por ella. Exato. ¿Entiendes? Entonces, es lo que pasa con muchas mujeres, ¿sí o não? Sim, porque a mulher, ela deixa de olhar para ela para olhar para o outro. A gente pode perguntar isso hoje, numa estatística, quantas mulheres hoje, nesse mês, tiraram um dinheirinho seu para ir lá comprar uma roupa para você, para ir sair, para ir se arrumar. Se você Les voy a hacer esa pregunta, ¿ya? Sí. Para que entienda, que algunas son de otros países, no entienden portugués. La pregunta de la psicóloga Beatriz es, ¿cuántas mujeres en esa live, ya vas a responder sinceramente, cuántas mujeres en esa live en este mes sacó un pedazo, un poquito de su dinero para hacer un autocuidado, para cuidarse de sí misma, comprando algo para ella que le guste, o cuidando de su cuerpo, comprando un perfume nuevo, comprando algo para ella, sin ser para los hijos, sin ser para el hogar, sin ser para el marido? ¿Cuántas aquí hicieron eso este mes? Hay una importancia, ¿no?, en el autocuidado. ¿Puedes decirnos un poco sobre el autocuidado y la importancia psicológica que hay en el autocuidado? Sim. Hoje em dia, as mulheres, elas deixaram de se priorizar. E a partir do momento que elas deixam de ter um cuidado especial contigo, aonde o corpo ele começa a se desgastar. O corpo ele diz muito sobre nós, na verdade, né? Quando deixamos de cuidar da mente, deixamos de olhar para nós, o corpo ele revela aquilo que você sente por dentro. Então, hoje em dia, muitas das mulheres elas já não olham mais para si. Se você perguntar há quanto tempo você faz uma coisa por você, há quanto tempo você se arruma por você, há quanto tempo você compra algo novo por você, uma mulher ela sempre vai responder que o filho dela está bem vestido, que o filho Sim. dela está na melhor escola, que o marido dela Sempre está algo bem relacionado aos ajeitado. hijos. Sim, ela sempre transfere ao outro aquilo que era para ser transferido a ela também. Então é mais fácil para uma mulher ela cuidar do outro do que ela se cuidar. E isso gera dentro da mulher a tristeza, a angústia de achar que ela nunca foi satisfeita. Então ela começa a colocar no filho ou no marido uma transferência daquilo que ele precisa ser. Sus frustraciones comienzan a pasar a sus familiares, Exato. ¿no? Y hasta hay un punto ahí, entrando ahí, en ese punto, Beatriz, doctora, la mujer acaba no solo transferindo para sus hijos, pero también para sus nueras. Sim. Las noras, ¿no? Exato. Sus noras. ¿Por qué? Yo he visto muchas nueras sufriendo, muchas noras sufriendo, ¿no? Porque sus suegras eran muy exigentes con ellas. Querían y trataban sus hijos como un bebé y acababan sacando el lugar de la nuera. Sim. ¿Y qué dirías para... ¿Por qué existe esa transferencia para la nuera, esa cuestión ahí? Muchas mujeres de esta live reclaman de eso.
Pessoal, não faça transferência. Sí. Não transfira tus frustrações, não? Primeira coisa, a gente considera que a transferência ela precisa ser cortada. Okay. Ela passa por um ambiente onde aquilo que você tem para sua vida que você não conseguiu realizar, você não tem que transferir para o outro. Uhum. Pelo contrário, você tem que anular a sua transferência para que outra pessoa não seja magoada pelo aquilo que você colocou em si. Não nem Exato. prejudicada. Dentro da psicologia, a gente estuda muitos casos disso, né? A nora que não convive com a sogra ou que não se dá muito bem com a sogra, pelo motivo que a sogra espera pro filho ser alguém como ela. Uhum. Mas não, a nora é uma pessoa diferente do filho. E essa transferência não pode acontecer. Ela não é igual à mãe do filho ou à sogra. A nora é diferente. E se o filho encontrou nela algo diferente, é porque ela é especial para ele. Sim. E essa transferência não tem que acontecer por parte da sogra, senão fica um ciclo vicioso, onde as relações interpessoais entre família não se dão bem. Sim, por isso há muitas famílias lastimadas, não machucadas, porque já perderam el entender de que nadie es igual a nadie. Ninguno de nós somos iguais, não? Aqui temos algumas perguntas. Ahorita vamos entrar em uma parte de perguntas. Temos algumas perguntas que já nos fizeram. Daqui a pouquinho concluímos o tema familiar, já em relação a la mulher e la família. Ela já vive para a família. Como seria importante, como seria o primeiro passo de cuidar-se de si mesmo? Daqui a pouquinho venimos com isso. Pero quero hacerte algumas perguntas, já? Aqui a irmã Giovana Encinas nos manda uma pergunta. Te dice, mito ou verdade? Ou seja, é mito ou verdade? Sim. Um homem pode sentir sintomas de embaraço, ou seja, de gravidez. Um homem pode sentir sintomas de gravidez quando sua esposa está embaraçada ou grávida, sendo que ele não está em este estado e llega a ter antojos, etc., ou solo é psicológico? E aí? Olha, é um mito, na verdade, né? Um mito aí, irmã. E os homens aí que estão dizendo, que dizem que têm antojos. Se um homem conseguir sentir as dores de um parto de uma mulher... Sim, interessante. Pero a questão de los antojos seria as vontades, tipo, desejos. Ele pode sentir ou é um mito? Na verdade, assim, o homem, ele tende a se preocupar quando ele está junto com a mulher. Então, a partir do momento que ele vê a necessidade dela, ele pode considerar isso como um ato psicológico. Pode ser algo que ele cria na mente dela. Um exemplo disso, já vi casos onde o homem, por ver que a mulher estava grávida, ele sentia o desejo dela comer melancia, só que ela não tinha esse desejo. Sim. Mas ele sentia por ela. Uhum. Então, isso quer dizer que ele estava se colocando tanto no lugar dela que pode acontecer. Isso trata-se de um transtorno psicológico. Sim, tá? Perfeito. Então, cuidado, hein, homens. Aqui nos diz a irmã Eva Maria Alanoca, nos diz hijos, que seriam filhos, desde los 8 años ya te ayudan en algunas cosas, ya ayudan en algunas cosas. Y las mamás muy protectoras son más estresadas porque no reparten deberes con el esposo y con los hijos. O sea, las mujeres se estresan tanto porque no aprendieron o no se sienten confortables de dividir as tarefas da casa, dividir as tarefas da casa. E isso acaba estressando mais as mulheres. Hoje dia, incluso he leído um documentário sobre a mulher e as preocupações do hogar. Ou seja, a mulher e como é difícil cuidar de uma casa. Que muitos homens pensam que não é difícil, realmente é difícil. Não é difícil hasta que hagas. Depois que haces, ves a dificuldade que é. Dia tras dia cuidar de um filho. E mais de isso, por isso que há uma aqui em Brasil, não sei se será em Bolívia, em espanhol seria ama de casa, ou seja, a mulher não trabalha fora, mas cuida da casa. Isso. Sim. Aí isso puedes poner, não, como uma profissão, digamos, como algo realmente um cuidado da casa é algo difícil. Sim. E genera um trabalho e um esforço. É um trabalho também. Exato. Não?
O cuidado da casa, eu acho que é um dos trabalhos mais difíceis que existe. Sim. Porque criar uma família ou criar os filhos não é uma tarefa fácil para todas. Por isso que eu falo que mulheres são agraciadas. Sim. Mulheres são agraciadas pelo fruto de ter alguém no seu ventre. Uhum. E, além disso, de trazer uma educação. Porque só uma mãe, gente, só uma mãe consegue fazer isso. Sim. Dar uma boa educação a alguém. E sim, ser cuidadora da casa é uma profissão que deveria ser valorizada pelos homens, pela sociedade e por todos à volta. Aqui uma irmã nos disse assim, doutora, Saida Cáceres nos disse, eu não consigo cuidar de mim porque tenho que cuidar da minha filha. Qual seria tu conselho para ele? Eu não consigo cuidar de mim porque eu tenho que cuidar da minha filha. Qual seria tu conselho para ele, psicologicamente dizendo, para que ele não tenha mais problemas futuros? Sim. Não? Qual é o nome dela? Irmã Saida. Saida, boa noite, tudo bem? Irmã, eu acredito que você precisa tirar um tempo para você. Porque a gente tem 24 horas no dia. Em algum momento você precisa olhar para si. A partir do momento que você deixa de olhar para si, você não vai conseguir cuidar e olhar para o outro, na verdade, né? Como uma mãe, ela consegue cuidar do filho se ela não está bem? Como um pai, ele consegue cuidar da família se ele não está bem? Você precisa tirar um tempo para você. Durante a semana, a gente tem 7 dias aí. Dentro desses 7 dias, um precisa ser seu. Porque enquanto você cuida de você, você consegue cuidar do outro. Perfecto, perfecto. Aquí hay muchas mujeres que nosotras hemos hecho, tú has hecho la pregunta y yo te lo he traducido. Ahí lo agasas porque eso, ahí gracias. Listo. Hemos hecho la pregunta de cuántas mujeres han sacado por lo menos una parte este mes de dinerito para cuidarse, ¿no? De dinero para se cuidar. Y la mayoría está respondiendo que ni una vez en el año. Meu Deus. Chocante, sim. Chocante, sim. Porque acaba afetando a parte psicológica. Exato. ¿No? Doutora, exato. Hablando de la cuestión psicológica, las mujeres, nosotras somos de la parte estética. Sim. A veces miramos al hombre, obviamente escuchamos lo que ellos hablan, escuchamos las palabras y vemos bonitas, pero también miramos la estética. Exato. Y la misma cosa cuando ellos se casan con nosotras, miran a la estética. Sim. Entonces, cuando nosotras vamos descuidándonos, cambiando, nuestra propia mente comienza a cambiar. Ser más depreciativas, ser más, ponernos para abajo, decir, puxa, estoy gorda, estoy estresada, ya no tengo paciencia. Comenzamos a depreciarnos porque ya no nos cuidamos. Sim. Esses são os resultados, não Exato. A partir do momento que a gente deixa de olhar para si, doenças começam a acumular, ou seja, a depressão, a ansiedade, a bipolaridade, transtornos começam a se desenvolver. Fora isso, a queda de cabelo começa a acontecer. Sim. Você vê muitas mulheres que a queda de cabelo é constante justamente pelo estresse acumulado. Fora isso, a perca de apetite ou o excesso de apetite começa a acontecer pela falta de cuidado, o corpo começa a desenvolver feridas ou coceiras constantes. Isso são sintomas de uma pessoa que deixa de se cuidar. A partir do momento que ela deixa de se cuidar, o corpo revela aquilo que está dentro dela. Uau. Então, aquilo que ela não consegue expor, o corpo mostra. E aí ele começa a aflorar. A queda de cabelo é uma das coisas mais comuns que pode acontecer quando uma mulher ela deixa de se cuidar. Então, a caída de cabelos, ele é resultado da falta de cuidado, é tu corpo respondendo a lo que tu mente está viendo, sim, a lo que tus ojos mandam de informação para tu mente. Sim. E aí o corpo começa a reaccionar. Exato. Mi cabelo está cayendo. O meu também. Temos que cuidarnos mais, sim ou não? Sim. Aqui temos uma pergunta, doutora, que nos diz: mito ou verdade? La mujer tiene un sexto sentido quando siente que su hijo está em peligro, quando siente que seu filho está em peligro, ou quando siente que sua esposa está tomando uma mala decisão, quando sente que seu esposo está tomando uma má decisão. E que lo que pensa não vai dar certo, ou seja, ele já está pensando esse sexto sentido.
¿Por qué al final siempre tenemos la razón? Porque no final a gente sempre tem a razão. Ou seja, porque esse sexto sentido é verdadeiro? É verdadeiro? Seria um mito, uma verdade mesmo? Qual seria a parte psicológica disso, doutora? Gente, eu acredito que sim. Sim. A mulher, ela tem um sentido mais aflorado, na verdade, Pero né? há algum estudo para isso? Sim, sim. A mulher, ela realmente tem. Ela tem um sentido a mais, mas esse sentido é de percepção. Ele é conhecido como um sentido de percepção. Porque a mulher, antes de acontecer, ela tem aquele feeling que a gente chama, né? Feeling, não aquela... é? Sexto sentido desse Aquela coisa rápida que você percebe, que você sente. E realmente a mulher, ela consegue sentir. Existem estudos que comprovam que quando uma criança está em perigo, a criança pode ser... seu filho pode não estar do seu lado. Mas se alguma coisa for acontecer com ele, você vai sentir. Porque isso já vem da mulher através da conexão do ventre com a criança. Uau, que interessante! E o que passa comigo, o que seria, doutora? Porque quando Moisés está em perigo, eu sinto... Amor. Salió de mim. Buenas noches, pastora. Eu le cuento que fui madre muito jovem. Ela foi mãe muito jovem. Tuve meu primeiro ninho a mis 18 anos. 2 anos depois, tuve outro ninho. Atualmente tenho 24 anos. Uau, novita, mi menor. E pues aún aún siguen pequeños. Pero quiero trabajar y aún no puedo porque es muy difícil para mí y para mis niños. Necesitan de mí. E isso me estressa demais. Ou seja, ele a não poder trabalhar porque tem seus pequenitos, le estressa a ele. Qual seria tu conselho, doutora? Hoje, ela tem quantos filhos, na verdade? Dois filhos. Tem 24 anos e ela não consegue trabalhar porque tem que cuidar dos filhos dela. Entendo. Isso estressa ela. Mas qual seria a idade desses filhos? Porque tudo é uma questão de planejamento. Se a questão é trabalhar e você não consegue por conta dos filhos, hoje a gente tem métodos, né, dentro da nossa sociedade, que é a escola para colocar uma creche para ajudar, uma babá que possa você pagar para conseguir acompanhar. Não é deixar de criar, mas é cuidar um pouco de você. Se hoje o seu serviço é necessário para a sua saúde financeira, para a sua saúde mental, a saída de casa para o serviço, que constantemente nos ajuda. Às vezes as pessoas falam que essa saída nos estressa, mas não, elas nos ajudam. Foi comprovado psicologicamente que durante o tempo que houve a pandemia, muitas pessoas se estressaram ficando dentro de casa. Uau. Foi o maior acúmulo de ansiedade aconteceu por conta da pandemia, porque a saída de casa para o serviço distraía a mente. Só que ficar dentro de casa foi também onde aconteceu o maior índice de divórcio, onde teve as maiores brigas, foi na época da pandemia. Imagina. Porque as pessoas não conseguiam conviver entre trabalho, serviço, família, tudo no mesmo ambiente. Sim. Então, isso volta àquela questão das caixinhas. A mulher, ela tem diversas caixinhas. Então, quando ela sabe separar serviço, trabalho, família, ela consegue colocar nesse lugar. Então, meu conselho para você... ele, não? Exato. Meu conselho para você é você organizar primeiramente dentro da sua casa, ver se é melhor você colocar as crianças dentro de uma creche, colocar numa escola, contratar uma babá e ver se sua vida financeira vai melhorar também com essa saída para o trabalho, conversando necessariamente com seu esposo e vendo se ele está de acordo com isso também. Muito bom. Esse trayecto, então, hace o trabalho desestressa, não? Desestressa. Por mais que vengas com o bus lotado. Exato. É uma distração para a mente. Que super. Uau, doutora. A movimentação de ver as pessoas é uma distração para a mente. Perfeito. Hermana, uma irmã que nos disse, doutora, meu esposo não é papá de meu filho. O marido dela atual não é o pai do filho dela. Sim. E ele é muito seco, não é detalhista e não tem tempo para ambos, para seus filhos. Sim. Solo porque solo porque é assim me estressa. Que fazer? Ou seja, o marido não dá tempo para seus filhos que não são dele mesmo, mas é seco, não é detalhista e isso lhe estressa a ela. Entendo.
É porque mudar o outro é difícil, quando o outro não quer ser mudado. Só que a minha primeira pergunta pra você é, você já colocou esses pontos pra ele? Primeiramente, eu não posso hoje julgar ele sem conhecer e sem conversar ao lado dele também, o que leva a ele ter esse afastamento. Então, meu conselho pra você é a senhora sentar junto com ele, conversar e explicar os pontos que te incomodam. E aí sim vocês conseguirem alinhar. Muito bom, muito bom. Saludos. Eu tenho 19 anos, mi cabelo está cayendo muito. Por isso eu só mantenho ele preso. Sim. Há algo que me ajude? Primeiramente verificar a alimentação. A alimentação influencia. Verificar o seu ambiente, onde você está, se é por conta do estresse, se é por conta daquilo que você tem convivido dentro de casa, família, trabalho. A alimentação faz o cabelo cair, então você precisa ir no médico também. Se o médico te orientar e falar que não é por conta da alimentação, não é por conta de um nutricionista, aí você vem para um psicólogo. E aí a gente vai trabalhar junto com você para entender os motivos que levam o seu cabelo a cair. Ah, perfeito, gracias. Uma pergunta. Eu sou muito insegura e trabalho muito. E só penso em minha pareja, em minha hija, lavar sopa, ter todo limpo. E tenho um estresse tremendo. Que posso fazer? Entendiste? Entendesse. Ela hoje trabalha demais e só pensa na família. Só pensa na família e está muito estressada. Acúmulo de funções. Uau. A partir do momento que você acumula muitas funções, isso leva a um estresse. Você não está sabendo separar as coisas. Então volta à questão das caixinhas. Quando você sai do serviço, você tem que entender que o seu serviço não é mais dentro de casa. O seu cargo ficou no serviço. Eu sempre costumo dizer para as pessoas que trabalham junto comigo, eu sou gerente aqui dentro, eu cuido do RH aqui dentro, mas lá fora eu sou filha, sou irmã, sou responsável por outras funções. O meu cargo eu não levo comigo. Então, a gente tem um cargo em cada área da nossa vida. No serviço, a gente tem um. Em casa, a gente tem outro, como mãe, ou como esposa, ou como namorada, ou como filha. E na sociedade, a gente tem outro, como amiga, como companheira. São cargos diferentes. Então, a gente tem que saber fechar esses ciclos para a gente conseguir evitar menos estresse. Ah, perfeito. Aqui nos dice, a paz, pastora. Hola, querida hermana Bea, te conocen aquí. Una pregunta, ¿por qué la mujer tiene muchas preocupaciones en relación a su cuerpo? O sea, esa inseguranza, ¿no? Percebí que toda mujer tiene inseguranzas con alguna parte de su cuerpo. ¿Qué sería? E como tratar, não, essa insegurança? A insegurança, na verdade, da mulher, ela cresce primeiramente pela sociedade a qual vivemos, né? A mulher, ela já cresce com medo daquilo que o outro vai pensar, com cuidado consigo mesmo, porque hoje a gente não vive numa sociedade muito difícil. Então, a insegurança, ela vem através da sociedade, eu posso dizer dessa forma. Por quê? Porque hoje, né? Exatamente, hoje a mulher ela tem medo de andar na rua, ela tem medo de ladrões, ela tem medo do assédio, né? Então a insegurança ela começa desde pequena. A gente cria nossas mulheres com a insegurança. A mulher, ela não nasce com a insegurança, mas ela é programada a ter uma insegurança com ela mesma. Porque a gente cria padrões no mundo que a mulher precisa seguir. E esses padrões fazem com que nossas filhas já cresçam com medo de ser quem elas são. Cabelo. Já cresçam com medo de querer entrar num padrão de corpo, cabelo, beleza, maquiagem, roupas. E se elas não se enquadram nesse padrão, elas estão fora da sociedade. Obviamente, sacando a parte do autocuidado. Exato, né? Sim, destacando. Sim. Que tem uma grande diferença entre se cuidar e entre entrar nos padrões e trazerem uma insegurança para sua vida, tá? Um exemplo disso, doutora, só observando, é... Há uma roupa que está em alta, digamos, tem uma roupa que está em alta, e aí vas a ver, era algo que nem me gostaria de utilizar, mas começo a utilizar porque está em alta. Isso seria moldear-se segundo o padrão, não ser a ti mesma, não ser a ti mesma. Essa seria uma diferença. A primeira coisa que a gente tem que ver é o que te faz bem.
O que combina com você, o que você gosta de se vestir e que faz com que você se sinta bem. Perfeito. Isso é uma coisa necessária, que esse é o autocuidado, é aquilo que nos faz bem, não aquilo que a sociedade impõe. Aqui nos dice, hermana, una pregunta: ¿por qué una mujer, mismo cuidando de su físico y su interior, por qué le entra la ansiedad y la depresión? Muitas das vezes isso vem de infância, tá? A ansiedade e a depressão, ela não se desenvolve só pelo autocuidado. Ela se desenvolve dentro da infância, com um acúmulo de coisas que foram faladas. Às vezes a depressão, ela pode demorar anos para se desenvolver em alguém. E às vezes você fala assim, mas por que hoje eu tenho depressão? Talvez é uma palavra que foi falada na sua infância, que você guardou para a vida inteira, e aí você traz ela e ela desenvolve a depressão em você. Então a gente precisa estudar a infância da pessoa para entender aquilo que levou ela a ter ansiedade, a ter depressão. Ai, perfeito. Aqui no... Muchas gracias. Muitas perguntas estão saliendo. Uma pergunta, doutora. ¿A qué edad una mujer puede tener hijo? E hasta que idade? De que idade até que idade uma mulher pode ter filhos? Ou seja, qual é a idade boa para ela ter filhos, ter o primeiro filho? E até que idade ela poderia ter filho? Tá, primeiramente, vamos lá. Precisa ter uma estrutura. O ventre de uma mulher, a partir do momento que ela tem a primeira menstruação, na verdade, ele já está pronto para fertilizar. Só que, assim, a gente, pela sociedade, a gente fala, e também pela ciência, que é a partir dos 18, o útero ele está mais formado, ele está mais preparado, tem que ter uma estrutura, não é só ter um filho também, e também né? na parte criminal, não? Exato. Porque antes dessa idade... Porque antes dessa idade também é crime, então vamos combinar. A partir dos 18 anos, 19 anos, né? O ventre de uma mulher, ele tá perfeitamente formado. E a mulher, para não ter uma gravidez de risco, até os 37 anos, ela já não comete uma gravidez de risco. Hasta 37 anos. Até os 37 Uau, anos. porque depois disso o corpo já está em outro campo. Exato. Porque, por exemplo, há mulheres que entraram há um nome que elas suam bastante. Sim, menopausa. Menopausa. Sim. Quando já entrarem na menopausa, já não menstruam, não Exato. vê? Aí é ser outro... considerado uma gravidez de risco, que aí é um caso bem sério. Mas a gente fala que o período fértil da mulher é entre os 18 aos 37. A partir dos 37 pode ser considerado uma gravidez de risco. Então tenho tempo todavía. Ai, tô tranquila, hermanos. Tá tranquila. Bueno, e também falando da parte psicológica, não, doutora? Porque há muitas que, às vezes, com 18 anos têm filhos, mas não estão preparadas psicologicamente. Exato. E também... E financeiramente. Sim, e não... tienen una estabilidad, digamos, de por lo menos dar leche para el niño. Sí. Y yo creo que es situaciones básicas, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, no solo estructurarse en cuestión de físico, el cuerpo, más también en la cuestión de cuidado y pensar en el futuro, ¿no? Sí. No es solo tener hijos, ¿no? Como Exacto. Siempre decimos, ¿no ve? Sí. Aquí, doctora, tenemos otras preguntas. Una pregunta a la doctora: ¿por qué pasa que sientes un vicio dentro de ti como si algo no hubiera resuelto? Ya te explico. Tá bom. Y solo te da ganas de gritar y llorar. ¿Qué pasa cuando... una pergunta a la doutora: por que passa, ou por que acontece que você sente que tem um vazio dentro de você, Tá. ok? Como se algo como se algo não tivesse resolvido. E só dá vontade de gritar e chorar. Isso pode ser um início de depressão. A gente diz que a depressão é como morcegos no nosso peito. Uau. Que eles corroem por dentro e tentam bater asas para tentar sair. E aí é onde o acúmulo de gritos, choros não conseguem ser soltados para fora como uma forma de expressão. Perfeito. E aí é um princípio para você se cuidar e falar assim: olha, eu preciso de ajuda nesse momento, que pode ser que eu esteja desenvolvendo uma depressão. Sim, perfeito, perfeito. Então, é bueno o cuidado psicológico. Exato. Quando já começo em este grado, não Sim. vê? Uma pergunta: por que as mulheres falam muito? Esse é um homem perguntando, é um homem perguntando. Por
Porque as mulheres precisam responder perguntas que os homens fazem. Oh, ¿escuchaste, hermano? ¿Escuchaste, no, hermano? Pero nosotras que sabemos dónde está todo en la casa. Exato. Nosotras que sabemos dónde está el hijo, porque el hombre viene y pregunta, Sim. y mujer, ¿dónde está el hijo? ¿Dónde está mi hijo? Porque o homem não sabe onde está a meia, porque o homem não sabe onde está o sapato, a xícara. Por isso que as mulheres falam mais, porque elas precisam responder as perguntas. ¡Wow! Me gustó, gracias, doctora. Hermana, nos pregunta así, las mujeres, cuando somos mamás, nos olvidamos de ser mujer para ser mamás. Uau! Quando as mulheres são mães, sim, elas se esquecem de ser mãe para ser mãe. Ser mulher para ser mãe, não. Eu me sinto tranquila quando vejo a minha hija banhada, peinada, cambiada e olhando o zico. Sim. Pero quando la veo toda sucia, hasta siento que é culpa minha, me estressa e me cambia meu dia. Ou seja, quando ela vê que a filha não tá bem, não tá bem cuidadinha, ela se estressa. Quando Sim. a filha tá bem, ela tá bem. Legal, mas... E quando você não está bem, será que sua filha não sente o mesmo por você? Porque a filha, desde pequena, ela olha pra mãe como uma forma de inspiração, pra ela ser o que ela quer ser no futuro, na verdade. Sim, e o filho, ele olha pro pai como um exemplo. Da mesma forma que a criança, quando ela cresce, ela vai olhar pro pai como um exemplo de homem que ela quer ter para a sua vida, como um exemplo de esposo que ela quer ter, e o filho vai olhar pra mãe como um exemplo de esposa que ele quer ter no futuro. Sim. Como será que sua filha está olhando pra você, se você também não está se cuidando, só está se dedicando a ela? Será Sim. que a tristeza dela também não se acumula pelo motivo da falta do seu cuidado? Uau, É bom entonces, ser estudado. então não é só pensar na questão de como cuidar, como estará tu hija, mas sim como tu hija te vê também, porque Exato. tu eres um exemplo vivo. Sim. Não adianta que também cuidemos tanto a los hijos e nos olvidemos e eles vão a crescer e vão acabar seguindo o exemplo não de lo que tu haces, mas sim de lo que tu eres. Exato. Não? Ele vai acabar seguindo o exemplo dele que ele vê em sua frente. Se ele vê que tu não te cuidas, não se vai cuidar também. Sim. Porque é um resultado. Sim, eu he leído um documentário psicológico sobre os papás ser um reflejo vivo para os niños. Ser um reflejo vivo. Eles não vão inspirar-se maiormente em lo que vem afuera. Exato. Sim, em lo que vem em seus papás. Exato. Não vê? É aquilo que ele vê dentro de casa que ele vai seguir para a vida dele. Aqui nos dice uma pergunta: quisiera saber que é pós-parto e los síntomas, que síntomas chega a ter e hasta quando dura esse pós-parto. Ou seja, seria o puerpério. A depressão pós-parto? Ou não? Só o puerpério, ou seja, quais seriam os sintomas? Ou se não, puedes falar da depressão pós-parto, não? Um pouquinho. Tá. Em relação à depressão pós-parto, primeiro o puerpério, né? Ok. Ele acontece que a mulher, ela fica um tempo com medo de alguma coisa acontecer com a criança, né? Então ela deixa um pouco de se cuidar e a prioridade é só a criança. Isso tende muito a acontecer, gente. Então, um recém-nascido, a preocupação da mulher é: não toca no meu filho quando ele nasceu. Sim. Porque ela entende que ele estava dentro da barriga, agora que ele saiu, ela não tem como defender ele do mundo. Então, sim, nesse momento, a dedicação dela vem só ao cuidado do filho. Por isso que muitas das vezes você vai na casa de uma mulher que ela está... acabou de gerar, na verdade, né? Ela não vai estar arrumada, mas o filho vai estar extremamente bem arrumadinho, bem cuidado, agasalhado, sim, bem cuidado. Porque a atenção toda é voltada ao ninho, né? Ao filhinho. Sim. E em relação à depressão pós-parto, ela segue com a não aceitação da gravidez. Que é o medo de não conseguir cuidar daquela criança. Então, muitas mulheres, crescem com essa negação, com o medo de não ser uma boa mãe. E aí ela começa a ter um trauma da criança, ela começa a se afastar. E aí a depressão pós-parto, ela faz com que as mulheres, ao invés do cuidado que ela tem, ela deixa de cuidar.
E aí ela começa a judiar, gritar com a criança por conta da depressão pós-parto. Uau, perfeito. Aqui nós, assim, seria a última pergunta aqui, doutora, porque temos muitas. Buenas noches, pastora. Buenas noches, doutora. Tengo mi hijo de 2 años y 3 meses. La pregunta es, ¿después de cuánto tiempo sería tener otro bebé? Gracias, el programa está excelente. Gracias, hermana Karin. Saludos. Gracias. Quanto tempo ter outro bebê? Irmã, primeiramente, eu Beatriz, particularmente, penso na condição financeira de uma mulher. Então, assim, minha mãe teve a gente de 3 em 3 anos. Somos em 3, então de 3 em 3 anos, por conta do ventre da mulher, que é uma questão de cuidado também e preocupação. Eu oriento que a mulher tenha um planejamento antes de ter um filho, né? Agora, ter todo ano pode causar sintomas para a mulher dentro do útero, causando uma gravidez de risco. Sim. Então, é importante que tenha um período aí de 2 anos a 3 anos, mais ou menos. 2 ou 3 anos. Sim. Perfeito. E não somente isso, não, doutora? Como também a questão psicológica. Exato. Su cuerpo todavía no volvió al lugar y ya tener otro hijo es Exato, complicado, sim, ¿no? sim. Mi mamá, ella pasó esa situación. Mi mamá, ella misma habló esas palabras ya. Ella decía que ella parecía un conejito. Porque ella tuvo nosotros tenemos 1 año y medio de diferencia. O sea, es poquísimo Muito tiempo. rápido, tempo. Poquísimo tiempo, entonces es complicado, ¿no? Sim. Y ahí ves las situaciones agravándose en el futuro, ¿no? De la mujer. Sim. Aquí nos hacen la última pregunta. Una pregunta, pastora, ¿qué pasa si, por ejemplo, cómo se construye un hijo cuando los padres son separados y uno de ellos tiene otros hijos? ¿Será que influencia en su crecimiento? Sim. Com certeza. Sim. A criança, ela, sem a ausência de um pai, a parte paterna ou a parte materna, né? Ela cresce com traumas, né? Da infância, aonde pode se desenvolver no futuro. Eu creio que não, porque a gente tem que ter uma estrutura para uma boa mãe ou um bom pai que vai criar essa criança. Ele precisa ter uma estrutura psicológica para conseguir fazer esse trabalho. Sim. Mas claro que a criança ela cresce com uma ausência de presença. E eu acredito que a importância da família é muito importante nos nossos dias de hoje. Um crescimento de uma criança precisa do pai e da mãe. Perfecto. Entonces no es bueno separarse, ¿no? Por eso escoge bien tu marido, hermana. Bueno, doctora, muchas gracias por haber participado aquí con nosotros. Esta es una live de puro mujeres, como sabes. Hay hombres maravillosos aquí también que nos acompañan. Es un gusto tenerlos a todos los hombres en esa transmisión. Gracias por haber participado. Que Dios te bendiga muchísimo. Amén. Y que todo lo que usted haga pueda ir muy bien. ¿Ya? Yo te lo voy a estar trayendo otras veces. Amén. Te hago un pedido especial, doctora. Por favor, aprende el español, el castellano. Irei aprender. Eu entendo bem, viu? Sí, ya sabes dar buenas noches, ¿no ve? Sim. Entonces, ¿lo puedes decir a la audiencia, Então, por favor? Buenas noites, hermanos. Muito obrigada pela participação, de estar aqui. Muito obrigada, pastorita Amém, Milena, amém. Cholita, pela essa oportunidade. Muito obrigada mesmo. Tenha uma boa noite a todos. Eso es. Gracias, doctora. Que Dios te bendiga mucho. Bueno, yo vendré en otras veces con la doctora, ¿ya? Vendré otras veces con ella, ¿ya? Yo ahorita estando con ustedes, yo voy a traerla otras veces para más preguntas. He visto que había muchas preguntas ahí. Si después, doctora, puedes entrar ahí y mandarles, responder las preguntitas que no has respondido, yo agradecería mucho, mucho mismo. Que Dios les bendiga a todos ustedes que participaron ahí con nosotras, ¿ya? No te olvides de compartir el video, dar el me gustinha. Gracias a todas las mujeres maravillosas que participaron en esa live. Que Dios las bendiga muchísimo. Un abrazo de oso, ¿ya? Muchas gracias, mujeres. Que Dios las bendiga. Un gusto fue estar con ustedes, saludarlas. Ahorita yo me voy y ustedes se quedan ahí para compartir, comentar. Y también vayan conmigo a Instagram con Mujeres y Milena Y para poder estar recibiendo una palabra que daqui a poquito estaremos dando juntamente a la doctora. Que Dios las bendiga muchísimo. Chao, chao, amigas. Que Dios las bendiga. Bendiciones a todos ustedes y tengan una noche, un final de semana bendecido. Chao, chao.